E se eu te dissesse que talvez o bode nunca tenha sido o herói em From? Pois é, se eu te falar que ele está sendo manipulado pelos monstros e pelaquela cidade para que tudo de ruim que acontece seja culpa dele, porque ele acaba descobrindo coisas que ninguém mais descobre. A maioria dos fãs acreditam que o bode está lutando contra a cidade, mas existe uma teoria cada vez mais forte que sugere algo muito mais assustador, que talvez o bode esteja sendo manipulado desde o momento em que chegou na cidade. E o pior, talvez ele nem perceba isso. Desde a primeira temporada que foi lançado, sempre foi mostrado pra gente que o Boyd, ele era o xerife ali da cidade e que todo mundo obedecia a ele, respeitava ele, justamente por ele saber o que estava fazendo. Se vocês observarem bem, todas aquelas pessoas que moram ali na cidade, elas estão apenas arrumando um jeito de sobreviver, mas não buscando algo, conhecimento, buscando aprender ou até mesmo sair daquele lugar. Por quê? Porque eles acreditam que o Boyd tem a resposta, que o Boyd em algum momento traga ali uma resposta de como sair daquele lugar. Então a maioria das pessoas só vivem, só vão dormir, só tenta fazer o básico, enquanto ele se arrisca, ele vai para a floresta, ele busca símbolos, ele entra em um lugar onde ninguém nunca conseguiu encontrar, enfim, ele é o líder. E você já parou para pensar que os monstros, a cidade, as entidades, ela pode estar muito bem usando ele para ser uma porta de entrada? Porque cada coisa que ele descobre, acontece algo trágico ali para alguma pessoa, ou até mesmo para a cidade, uma mudança de tempo, de clima. E isso acaba prejudicando aos demais e com isso é uma forma da cidade estar ali, machucando e brincando com cada um deles, sendo o Boyd a ponta do iceberg. E aí você pode muito bem me dizer, mas nossa, antes do Boyd chegar lá já existia essas coisas, esses fenômenos, os monstros, já existia aquela cidade bizarra. Ok, mas quem dali do passado ficou vivo a não ser o Victor? O Victor, ele é o mais antigo, ele é que sabe onde tudo aconteceu e talvez ele também seja o caminho da resposta. Mas o Boyd, ele é algo que pode estar mais próximo dos monstros, porque ele já passou por vários momentos onde ele poderia morrer e não morreu, onde os monstros acabaram poupando ele e ele até mesmo se pergunta, por que não me... Então, por tudo isso que já aconteceu, pelas vezes que ele escapou e nada aconteceu, por isso que eu tenho essa teoria de que sim, de que os monstros estejam ali usando ele para provocar e causar mais terror dentro daquela cidade, com aquelas pessoas. O Boyd entrou na floresta sozinho, ele encontrou criaturas inexplicáveis, já explorou muitas áreas desconhecidas e mesmo assim nada acontece diretamente com ele. Acontece com quem está em volta, mas por ele ir tão a fundo, por ele descobrir, por ele querer tanto, isso pode estar prejudicando a outras pessoas. O que está acontecendo? Ninguém abre a porta! Dona, deixa ele te entrar! Tem gente aqui fora! Abra a porta! Dona, deixa ele te entrar! E aí eu te faço uma pergunta. Por que o Boyd ainda está vivo? Por que ele tem tanta sorte? Ou será que existe um motivo maior? Deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda. Me dê a sua opinião se você acha que o Boyd ele pode não estar sendo manipulado e tem um outro motivo dele estar sendo poupado tantas vezes. Um dos momentos mais importantes da série é quando o Boyd ele encontra o Martin. Para quem não lembra de Martin, é aquele cara que estava lá naquela caverna aprisionado há muito tempo e ele estava pedindo ajuda, que o Boyd acabasse logo ali com o sofrimento dele. E ali o Boyd, vendo aquelas ilusões, ouvindo aquelas coisas, depois de tudo que aconteceu, ele ficou estranho. Ele tinha uns vermes dentro dele, correndo ali entre ele começou a ouvir coisas, ele sentia medo. Ele sentia como se tudo estivesse ali chegando ao fim e ali foi desesperador naquele momento. Tudo foi girando cada vez mais ao redor do Boyd. E aí eu faço mais uma pergunta. Esse caminho foi o Boyd que escolheu ou que escolheram para ele? Existe um padrão muito curioso. Sempre que o Boyd toma uma decisão importante, algo acontece para testar sua fé, sua liderança ou até sua sanidade. Ele perde pessoas, ele enfrenta as escolhas impossíveis, ele é colocado sob pressão constantemente. Parece menos uma coincidência e mais um experimento.
como se alguma força estivesse observando suas reações, analisando cada movimento, esperando um resultado específico. Muitos fãs acreditam que a chave ali da saída é o Victor, outros acreditam que seja a Sarah. Mas e se existir uma outra chave, uma outra peça fundamental, e essa peça seja o Boyd? Talvez por isso ele seja tão movimentado, tenha a oportunidade de ver, encontrar coisas e nada acontecer com ele. Porque se ele tem esse acesso a coisas, significa também que ele possa ter a chave, que ele encontre a chave muito mais rápido para sair daquela cidade. Talvez a cidade esteja tentando moldá-lo, prepará-lo, transformá-lo em algo que ainda não entendemos. Isso explicaria por que ele sobrevive tantas vezes e explicaria também por que tantos eventos importantes parecem acontecer ao seu redor. Mas como tudo ali naquela cidade é maluco, como coisas sobrenaturais acontecem, coisas que você acha que tá ruim, piora. Se você achar que o Boyd ele pode muito bem estar ajudando o seu inimigo também sem ele perceber. Agora, nessa parte do vídeo, chegamos a uma parte bem assustadora. E se o Boyd ele nunca tentou lutar contra o seu inimigo? E se ele, nessa forma dele ali, ele está cada vez mais ajudando? Porque From é tudo muito maluco. E se talvez quem está preso dentro daquela cidade, como os monstros, esteja ali usando ele para que eles também fossem libertos? Porque, se você não sabe, os monstros eles estão ali porque eles fizeram um pacto para ter a vida eterna. Só que eu acho que chega um certo ponto que você quer ter paz, e isso serve para qualquer tipo de pessoa, tanto ruim quanto boa. E se, nos momentos que ele foi poupado, ele teve muito bem a oportunidade de continuar em frente para poder descobrir mais coisas, e enquanto quem está atrás dele é os monstros. E aí ele está abrindo os caminhos para os monstros sem ele perceber, porque ele está sendo usado pelos seus inimigos para que eles também se libertem. E aí, essa parte meio maluca, né, que eu falei, eu acho que também tem sentido, porque no momento em que os monstros poupam ele, permite que ele continue a fazer suas descobertas, por mais que tenha ali umas desvantagens, por mais que aconteça tragédias ali na cidade, ele não deixa de ter a oportunidade, ele continua tendo e continua descobrindo. E nisso ele cada vez é poupado, ele cada vez sai ileso, com ele não acontece nada, somente quem está ao redor. Mas aí é uma consequência do lugar, para que ele não continue descobrindo, mas os monstros estão ali salvando ele, para que ele continue cada vez mais abrindo espaço para que seja uma libertação não só para ele, mas para todos que estão ali. Se essa teoria estiver correta, o maior perigo de From não são os monstros, não é a floresta e não é a cidade. É o fato de que o personagem de que todos nós consideramos um herói pode estar sendo usado desde o início. Mas claro, isso é apenas uma teoria, a gente tem muita coisa ainda para ver pela frente. E eu preciso muito que você deixe aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você tem uma outra teoria, se você suspeita também de um outro personagem. Já vai deixando aqui e dando like também, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que ele seja mais divulgado aqui no YouTube, na plataforma, para que esse canal venha crescer com a ajuda de vocês. Então eu conto muito com o apoio e se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, que também falamos sobre outros seriados, outros personagens, filmes, séries e etc. Então não perca nenhum vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui! When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be,